Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h20, estamos com o T-News para Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. Hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Eu sou o Clárison Cava e comigo Marely Martins. Bom dia, Marely. Bom dia, Clárison. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. E hoje nós teríamos a entrevista com o candidato à reeleição Marcelo Rangel, do PPS, da coligação Ponta Grossa no Rumo Certo. Mas o candidato Marcelo Rangel novamente não compareceu. Até a tarde de ontem, a entrevista estava confirmada, mas no início da noite, o coordenador da campanha de Rangel, Luciano Schulberger, informou que o candidato não iria comparecer na entrevista aqui na Rádio T. E a justificativa foi enviada por e-mail. Nós vamos ler agora, então, a justificativa da coligação Ponta Grossa no Rumo Certo para o não comparecimento do candidato Marcelo Rangel aqui na entrevista mais uma vez. Em virtude das demandas relacionadas aos últimos momentos da campanha, inclusive agendamento de diversos encontros e gravações neste período para exibição no horário de propaganda eleitoral gratuita, não será possível a presença do candidato Marcelo Rangel no programa previsto para esta quarta-feira. Gratos mais uma vez pela oportunidade e pela cordialidade, enviamos as nossas mais cordiais saudações. Foi o e-mail que foi encaminhado por Luciano Schulberger, que é o coordenador da campanha de Marcelo Rangel. E a Rádio T, mais uma vez, vai cumprir com seu papel com ouvinte, em respeito aos candidatos que participaram e vão participar ainda aqui as entrevistas, conforme consta no regulamento das entrevistas e que foi discutido com os representantes das duas coligações e assinado por eles. Serão divulgadas as perguntas que seriam feitas ao candidato. Lembrando mais uma vez que nós elaboramos as perguntas e é evidente que se o candidato Marcelo Rangel tivesse comparecido, talvez não daria tempo de fazer todas as perguntas. Mas como o candidato não compareceu, nós vamos divulgar todas as perguntas que foram elaboradas a ele. Primeira pergunta seria, candidato Marcelo Rangel. De acordo com a própria Secretaria de Gestão Financeira do município de Ponta Grossa, a situação da prefeitura é muito complicada. O limite prudencial está em 53,67%, sendo que o máximo é 54%. Por que o senhor deixou as finanças do município chegarem a esse ponto? E nós também perguntaríamos ao candidato Marcelo Rangel a respeito de um temor que existe por parte dos funcionários de que o senhor não vai conseguir pagar os salários até o mês de dezembro deste ano já, se isso realmente pode acontecer, candidato. Candidato, e quanto ao 13º dos servidores, a prefeitura vai conseguir pagar diante de tantas dificuldades financeiras? Candidato Marcelo Rangel, o senhor fez várias críticas aos ex-prefeitos por atrasarem o recolhimento do INSS e também do FGTS. Mas o seu governo também atrasou esses benefícios. Por que o senhor não conseguiu colocar em dia isso? Candidato, o senhor assumiu a prefeitura com uma dívida de 289 milhões de reais e agora essa dívida passa de 306 milhões. O que o senhor conseguiu pagar dessas dívidas e por que não pagou? Deste montante de dívidas que passam de 306 milhões, quanto disso é referente a precatórios e quanto a prefeitura está devendo para fornecedores? O senhor sempre destacou que a prefeitura precisa economizar. Chegou a anunciar algumas medidas, inclusive, de contenção de gastos, incluindo o corte de cargos em comissão. Mas na prática aconteceu o contrário. O senhor aumentou em mais de 50% os cargos em comissão. Hoje, a prefeitura tem mais de 300 cargos comissionados. O senhor não considera que foi incoerente de sua parte aumentar esse número de cargos, sabendo da dificuldade financeira que o município enfrenta? E eu pergunto também ao candidato Marcelo Rangel por que ele não diminuiu o número de cargos em comissão em vez de aumentar. O senhor não podia fazer isso porque precisava empregar essas pessoas, por exemplo, que houve um compromisso de campanha? E se isso vai acontecer novamente, o senhor vai empregar essas pessoas após agora a eleição? Caso o senhor seja reeleito, o senhor vai diminuir o número de cargos em comissão ou mais uma vez o senhor vai aumentar o cabidão de empregos? Lembrando que o candidato Marcelo Rangel não compareceu à entrevista aqui na Rádio T. Em respeito aos outros candidatos, nós estamos divulgando as perguntas que seriam feitas para o candidato.
Mesmo com dificuldades financeiras que o senhor destaca, inclusive em várias entrevistas, o senhor autorizou que a prefeitura gastasse 136 mil apenas com a passagem da tocha olímpica em Ponta Grossa. Não somos contra o evento esportivo, evidentemente, mas o senhor não considera que gastar 136 mil apenas para a passagem da tocha olímpica não é um valor exagerado? Em entrevista à Rádio T, o chefe de gabinete da prefeitura, Ricardo Linhares, afirmou que esse dinheiro foram gastos com banheiros químicos. O senhor não acha que mesmo que essa justificativa é um pouco vazia, já que alguns municípios, por exemplo, de Santa Catarina, aqui mesmo do Paraná, gastaram entre 10 e 50 mil reais? Candidato Marcelo Rangel, a prefeitura mal consegue pagar o que é básico. Tem inúmeras dívidas com fornecedores, não consegue fazer os repasses em dia para entidades sociais. Muitas vezes, faltou até feijão no restaurante popular por falta de dinheiro. Mesmo assim, o senhor aumentou o número de cargos em comissão e teve gastos desnecessários, como este, que nós citamos aqui, dos 136 mil com a tocha olímpica. O senhor acredita que a prefeitura está com as contas desequilibradas porque o senhor gastou mal? O senhor não soube controlar o dinheiro público, candidato? Candidato, diante dos fatos e problemas de ordem financeira do município, o próximo governo terá que promover um ajuste fiscal daqueles que contam com um aumento de impostos, ou seja, a população será penalizada, já que precisa desse reajuste? Na sua gestão, o senhor já promoveu aumentos significativos de 37% nas taxas de coleta de lixo e também do IPTU. No seu segundo mandato, caso seja reeleito, o senhor fará isso novamente? Por que mesmo com estes aumentos, a prefeitura enfrenta uma situação delicada nas finanças? Para o ano que vem, o orçamento do município será de 780 milhões de reais e teve um crescimento de 7,7%. O senhor acredita que esse orçamento será suficiente para atender às demandas do município? 7 horas e 27 minutos, lembrando que nós teríamos a presença do candidato Marcelo Rangel hoje aqui nos estúdios da Rádio T, mas ele não compareceu mais uma vez e nós estamos aqui exibindo as perguntas, divulgando as perguntas que seriam feitas a ele. Candidato, ainda falando sobre essas questões de ordem financeira, existe uma denúncia da Câmara dos Vereadores de que o senhor teria cometido crimes de responsabilidade fiscal. A denúncia relata que a prefeitura retirou do Fundo do Mercado da Família 1 milhão e realocou para a conta do município para aplicar em outro setor da administração. Uma delas seria a folha de pagamento dos servidores. O senhor realmente cometeu este crime? Candidato, desde que começou a trabalhar com esse tema, a Câmara Municipal falou sobre essa abertura de comissão parlamentar processante contra o senhor. E aí começaram algumas manobras no Poder Judiciário. Houve realmente essa manobra? O senhor fez todo esse trâmite? Nesta semana, a Câmara chegou a aprovar a abertura do processo, que seria uma comissão parlamentar processante contra o senhor, com 12 votos a 11. Mas com uma manobra no Judiciário, feita por um vereador que novamente integra sua base de apoio, a votação foi prejudicada e a denúncia até o momento foi arquivada. Por que tantas manobras? O senhor tem receio de algo? O senhor realmente cometeu estas pedaladas fiscais? No dia da votação, inclusive, as pessoas que lotaram as galerias da Câmara estavam pessoas ligadas ao candidato oponente à sua candidatura, o Aliel Machado. Mas também tinham muitos servidores públicos, cargos em comissão e tudo mais. Esses funcionários não teriam que estar trabalhando e o seu grupo político falou que eram baderneiros. Os que estavam do seu lado também eram baderneiros? Candidato Marcelo Rangel, esses funcionários, tanto os de carreira como os em comissão, são pagos com dinheiro público. Mas eles são pagos para isso? Para participar de articulações políticas? É aí que vai o dinheiro público? O senhor afirmou que o pedido de abertura de comissão parlamentar processante foi eleitoreiro, mas o senhor não se preocupa com o fato de que o processo investigativo continua, mesmo depois das eleições, e o senhor pode ter problemas na justiça? Candidato Marcelo Rangel, as chamadas pedaladas fiscais levaram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se forem comprovados esses crimes de responsabilidade, o senhor pode enfrentar o mesmo processo aqui. O senhor se preocupa com isso ou consegue provar que não cometeu estes crimes? Candidato, na sua gestão foram desviados cerca de 800 mil reais do mercado da família e até hoje os culpados não foram punidos. O senhor sabia desses desvios que estavam acontecendo no mercado da família?
Um dos problemas apontados por todos os ouvidos no inquérito foi a falta de controle do dinheiro que circulava nos espaços do mercado da família. Sendo o senhor prefeito da cidade, isso também não era sua responsabilidade? Por que até hoje não teve um desfecho essa situação do mercado da família? Candidato, o senhor tem falado em suas propagandas eleitorais que vai ampliar o programa Mercado da Família. Mas como isso será feito, sendo que o senhor não conseguiu fazer até mesmo o controle financeiro desse programa? Por que esses investimentos acabaram sendo desviados? Candidato Marcelo Rangel, o senhor estava até poucos dias com os bens bloqueados na Justiça pela investigação do Ministério Público que apura irregularidades nos contratos de shows da 24ª Mission Fest de 2013. E o senhor agora tem comemorado e divulgado na mídia o desbloqueio dos bens, como se o processo tivesse encerrado. Mas o senhor tem ciência de que continua sendo investigado e que o desbloqueio dos bens não altera em nada as investigações? Lembrando que o candidato Marcelo Rangel não compareceu à entrevista aqui na Rádio T. Estamos fazendo as perguntas para que seja justo aos outros candidatos. Candidato, ainda falando sobre a questão da Mission Fest, o senhor pode explicar como funcionava essa gestão de contratação? Qual que era a empresa versus qual que seria a facilidade para o processo de licitação? Houve isso ou não houve? Candidato Marcelo Rangel, o senhor está ciente de que, caso haja condenação neste processo, o senhor poderá ficar inelegível, ou seja, terá os direitos políticos cassados? Candidato, o senhor ainda tem um outro processo. Segundo o Ministério Público, o senhor e o presidente do PPS do Paraná, deputado federal Rubens Bueno, também o deputado estadual licenciado e atualmente secretário do Paraná, Douglas Fabrício, e o ex-deputado estadual e prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, terão que devolver aproximadamente 11 milhões de reais à Assembleia Legislativa do Paraná, de acordo com a ação civil do Ministério Público do Paraná. O MP ofereceu à Justiça uma ação civil pública por improbidade administrativa aos envolvidos. E esse processo também pode levar à cassação, podendo deixar o senhor fora da vida pública por 8 anos. Como o senhor se defende dessas acusações, é um importante momento para o senhor explicar aqui na Rádio T. E continuando ainda com as perguntas que seriam feitas ao candidato Marcelo Rangel, que não compareceu, em relação às suas promessas de campanha. O senhor disse que faria um grande parque central, que o senhor chegou até a comparar com o Jardim Botânico de Curitiba. Foram espalhadas placas pelo centro da cidade que diziam: vem aí o novo Parque Central. Mas as placas foram até retiradas e o parque não foi construído. Por que o senhor não cumpriu com essa promessa? O senhor mandou retirar as placas porque viu que não daria para fazer o parque? Candidato, o senhor prometeu que faria 4.000 quadras de asfalto e também não cumpriu. Por que a promessa não foi cumprida? Quanto o senhor conseguiu fazer e quanto vai fazer agora, caso seja eleito? Candidato Marcelo Rangel, o seu plano de governo não apresenta muitas diferenças em relação ao apresentado em 2012. Inclusive, muitas das promessas que não foram cumpridas, o senhor mantém nesse plano de governo atual. Se não deu para fazer nesta primeira gestão, por que agora vai dar para fazer? Nessa gestão, o senhor entregou obras que foram deixadas pelo ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, como CMEIs, unidades básicas de saúde, pavimentação, casas populares. Se o senhor for reeleito, que obras estão programadas? O senhor vai conseguir deixar algo para ser entregue na próxima gestão? Candidato Marcelo Rangel, a população reclama que a propaganda que o senhor mostra na TV não condiz com a realidade da cidade. O senhor concorda com isso? Na saúde, por exemplo, candidato, faltam alguns médicos especialistas, faltam consultas, medicamentos. Mesmo assim, o senhor mostra em sua propaganda uma saúde pública que é diferente da realidade. O senhor tem o conhecimento de como está a saúde pública? O senhor mostra que em sua propaganda o outro candidato usa como caráter eleitoreiro. Realmente é isso que a população está vendo? Caso o candidato Marcelo Rangel, o senhor seja reeleito, como é que o senhor vai fazer para aumentar a oferta de consultas na atenção básica e solucionar os problemas da falta de médicos, clínicos gerais e também especialistas, além da falta de medicamentos? Foi inaugurado recentemente o aeroporto Santana aqui de Ponta Grossa, candidato. Queria que o senhor falasse como vai beneficiar a cidade de Ponta Grossa em razão das indústrias que nós temos, como vai ser o benefício para a cidade de Ponta Grossa. Na área de meio ambiente, candidato, como é que o senhor pretende desenvolver políticas públicas de incentivo ao meio ambiente sustentável, já que está se encerrando a sua gestão e os problemas relacionados até a destinação dos resíduos continuam, como o caso do próprio aterro? Como resolver isso, candidato?
Agora, o senhor falou em sua campanha, na gestão passada, o senhor fez algumas promessas em relação às políticas de controle dos animais de ruas, dos cuidados de combate aos maus tratos aos animais. No entanto, mesmo com a inauguração do canil municipal, o número de animais abandonados pelas ruas é alto. Por que o senhor não conseguiu fazer o que prometeu em campanha? Como seria essa política voltada, de fato, para os animais de rua? Candidato Marcelo Rangel, muitas clínicas veterinárias que eram parceiras da prefeitura nos trabalhos de castração romperam com essa parceria por falta de pagamento. Por que a prefeitura não conseguiu deixar isso em dia? Candidato na área de educação, embora o senhor destaque o ensino integral, ainda existem muitas mães que têm dificuldades para conseguir vagas, por exemplo, para filhos na escola. Como vai ser e como vai ser essa demanda? Como o senhor vai aumentar o ensino integral aqui em Ponta Grossa? Candidato Marcelo Rangel, a população continua carente de atividades culturais, de lazer e esporte, principalmente nas vilas mais afastadas. Se o senhor for reeleito, como pretende levar essas atividades para os bairros? Candidato, o senhor é aliado do governador Beto Richa e ele também está sendo investigado pela Justiça por supostos desvios na educação, na Operação Quadro Negro, na Operação Publicano, que investiga desvios na Receita. Cerca de 4 milhões de reais podem ter sido desviados para as campanhas de Richa. Da mesma forma que o senhor critica outros candidatos pelas alianças com o PT. O senhor não está preocupado com esses escândalos envolvendo o governador do Paraná? E por que o governador do Paraná não fez parte da sua campanha política e o senhor trouxe um prefeito eleito de São Paulo, João Dória, e não o governador do estado do Paraná? Candidato Marcelo Rangel, o senhor faz críticas ao seu concorrente, Aliel Machado, por ele ter sido filiado ao PCdoB, que é um partido comunista. Hoje ele é filiado à Rede. Mas o seu grupo também faz ataques a ele por essa questão de comunismo, pela questão do apoio do PT. Mas não é contraditório o fato de que o seu partido, PPS, é o Partido Popular Socialista e surgiu do comunismo. Roberto Freire, que é o presidente nacional do PPS, tem raízes comunistas. O senhor não considera o seu discurso um pouco incoerente ou o senhor está no partido errado? Candidato, desde o início de sua campanha, já no primeiro turno, o senhor declarou guerra ao PT mesmo, o Aliel Machado sendo da Rede, aí segundo o próprio que se defende em suas redes sociais. E o senhor e seu grupo construíram esta disputa entre vermelho e azul, ou seja, esquerda e direita. O senhor não considera esse discurso ainda ultrapassado na cidade de Ponta Grossa? Não seria melhor discutir algumas propostas para a cidade de Ponta Grossa? E nós também perguntaríamos ao candidato Marcelo Rangel, que não compareceu à entrevista mais uma vez, em relação ao que aconteceu no começo do segundo turno, quando foram lançados materiais apócrifos para prejudicar a imagem do concorrente Aliel Machado. O senhor já foi vítima desta mesma prática na campanha de 2012. O grupo de Aliel cogita a possibilidade de que esses materiais tenham sido lançados por sua equipe. Como é que o senhor recebe estas acusações? Candidato, para encerrar, o senhor tem condição de fazer o quanto por cento o senhor cumpriu das promessas e quanto vai cumprir a partir de agora na sua próxima gestão, caso seja eleito no domingo? Bom, nós encerramos aqui então as perguntas, divulgamos aqui as perguntas que seriam feitas ao candidato Marcelo Rangel, que não compareceu à entrevista mais uma vez. Lembrando que essa questão da divulgação das perguntas estava prevista já no regulamento das entrevistas, mediante a reunião que aconteceu com os representantes das duas coligações e foi assinada por eles. Rádio T, Rádio T, Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.